Oi, pessoal. Então, vejam só. Então, assim, estou querendo compartilhar, né, algumas reflexões, né, a partir principalmente mobilizado a partir de um processo que nós tivemos ontem, e nós tivemos a abertura de um curso de extensão, curso de formação na modalidade de extensão, que vão ser 7 aulas ao todo, que o programa de extensão PNAB começou a ofertar, né, tendo como ponto de partida a nossa comunidade, o território onde atuamos, no bairro do Cristo Redentor, aqui em João Pessoa, Paraíba, na comunidade Jardim Itabaiana, Pedra Branca e Boa Esperança, mas abrindo a possibilidade de participação de pessoas de outros lugares da Paraíba, né, do Nordeste, do Brasil, e também temos a honra de uma pessoa participando de fora do Brasil, mais especificamente de Portugal. Então, a gente começou um curso de formação em educação popular, participação e promoção da saúde, né? E foi um momento de extremo aprendizado e potencialização de reflexões nesse momento desafiador que a gente está vivendo. Então, eu queria um pouco assim elaborar esse dia de ontem, sistematizar, né, esse dia de ontem que a gente viveu, e para mim mostrou assim a força da educação pública, a força de uma formação crítica e a força potente da educação popular, né, do nosso campo, dessa teoria do conhecimento, dessa epistemologia que orienta tantas iniciativas de produção de conhecimento, tantas iniciativas de ação social, né, em todos os campos, que é a educação popular. Então, ontem a gente teve a participação de quase 160 pessoas desses vários lugares. E foi um processo extremamente rico para todos e para todas nós. Vocês estão me escutando bem ou está fazendo interferência o microfone? Não, está tranquilo, professor. Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo bem, né? Ok. Então, pessoal, ontem nós começamos, como eu vinha dizendo, né, um curso de educação popular, participação e promoção da saúde. E fazemos esse curso tendo como objetivo fundamental propiciar o encontro humano, dialógico, e que seja um encontro transformador entre diferentes protagonistas de experiências de educação popular Brasil afora, particularmente, especialmente no campo da saúde, mas não limitando apenas a esse campo, né? A gente sabe que a saúde é um processo que aprende com as outras realizações em outros campos do saber, né? Assim como outros campos do saber aprendem com a saúde. Então, a gente não restringiu a participação nesse curso apenas ao pessoal da área da saúde, né? É um ponto de partida a saúde, assim como é um ponto de partida para o curso a ação que o PNAB desenvolve aqui em João Pessoa, na Paraíba, nas comunidades que eu citei, mas a gente vai abrindo o leque e abrindo as possibilidades. Então, esse é um curso promovido pelo programa Práticas Integrais de Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica, PNAB, que é um programa do Departamento de Nutrição e do Departamento de Promoção da Saúde, Centro de Ciências da Saúde e Centro de Ciências Médicas, respectivamente, aqui da nossa UFPB, Universidade Federal da Paraíba. E é um curso que tem assim, um apoio, a parceria com um grupo de pesquisa em extensão popular estelar, da Pró-Reitoria de Extensão da UFPB, vinculado a um núcleo interdisciplinar de Educação Popular e Economia Solidária, NUPLAR, e também tem, claro, a parceria da linha de educação popular do programa de pós-graduação em educação e também do programa de pós-graduação em saúde coletiva. Deixa eu só autorizar aqui não, o José Augusto está tentando entrar, mas não recebi aqui o pedido dele. Agora sim, chegou. Bom, pessoal, então nós começamos o curso ontem, né? Como eu estava falando, e foi de uma imensa potência para a gente a participação das pessoas no curso. É um curso que está procurando ser organizado respeitando
os princípios da educação popular, não apenas como uma bandeira que a gente levanta e defende, mas a educação popular como a forma mesma, a metodologia com a qual a gente conduz os procedimentos organizativos do curso. Então, esse é um curso que está sendo organizado de maneira dialogada, cooperativa, entre professores e professoras da universidade. Eu, particularmente, estou mais diretamente nessa coordenação, mas a gente tem a professora Ana Cláudia e a professora Daniela também coordenando o PNAB com a gente. Estamos contando com a participação de doutorandos, mestrandos, pessoas que já passaram, profissionais que já passaram pelo PNAB e hoje podem colaborar conosco, né? Como Renan, né? Elina, Ana Paula, Iris, Bruno, Janaína, né? Particularmente Renan e Bruno estão com a gente colaborando no PNAB voluntariamente, né? E o apoio fundamental de estudantes, né? E da graduação, que estão assim fazendo esse curso acontecer, sustentando do ponto de vista organizativo, do ponto de vista operacional, todo esse curso, né? Aí a gente tem, sempre citar nomes, a gente numa fala dessas esquece um ou outro, mas assim, Ingrid principalmente, que é a nossa, né, nossa referência, nosso guia, né? Edgar, Sara, Alana, Felipe, né? Espero não estar esquecendo ninguém, né? Ana, Laís, enfim, né? Um time muito bom de estudantes com a gente. E é fundamental a participação de protagonistas da comunidade. Então, aqui no nosso cotidiano, no PNAB, a gente constrói todas as nossas ações em diálogo e em construção participativa, compartilhada, com protagonistas do território. E aí, duas dessas protagonistas são coordenadoras comunitárias do PNAB e estão coordenando o curso com a gente. Uma é a Antônia, né? Antônia Alves, e Lourdinha, né? Lourdes Rodrigues. E elas ontem participaram do curso. Lourdinha teve uma dificuldade técnica, né? A gente vai tentar resolver, porque isso é uma coisa que a gente vai falar, né? Os limites dessa metodologia à distância. E a Antônia conseguiu participar, se apresentou, falou um pouquinho da sua história, e as duas vão estar construindo o curso com a gente, avaliando, vendo os caminhos, as possibilidades, todas. Então, veja só, é um curso construído colaborativamente, cooperativamente, de forma participativa e dialogada. A primeira dinâmica do curso que fizemos ontem foi dedicada a que a gente pudesse conhecer as pessoas, suas construções, certo? Sua história, sua trajetória, de onde cada pessoa vem, qual a expectativa que essas pessoas estão em relação a esse curso, esse espaço formativo e pedagógico, que dúvidas as pessoas tinham, curiosidades, e fizemos isso abrindo salas específicas e particulares, porque, veja só, a gente teve cerca de 160 participantes. Então, se a gente fosse fazer uma roda só, né, de diálogo, talvez a gente passasse aí um dia, 2 dias para todo mundo se escutar, né, ao mesmo tempo. E a gente sabe que, por mais que a gente quisesse que fosse assim, não dá, porque esse processo de tela virtual cansa muito a gente, né? Então, a gente criou 5 salas menores e dividiu as pessoas de forma variada, de forma que em cada sala ficou um grupo diversificado de atores e de atrizes. Então, nós tivemos as salas batizadas em homenagem a referenciais da educação popular na nossa trajetória e na nossa história. Então, tivemos lá a sala Aldejúlio Calado, que é um professor aposentado da nossa Universidade Federal da Paraíba, mas que até hoje está produzindo, trabalhando, escrevendo reflexões sobre a educação popular. Ele vem na luta popular, do campo popular e democrático, desde a ditadura militar, em estratégias de superação, de alternativas, de construção social emancipadora, protagonizou processos históricos na luta do nosso país pela democracia, pela formação crítica, e é de Pernambuco, mas radicado na Paraíba há muito tempo. Tivemos a sala João Francisco de Souza, que nos deixou, infelizmente, há mais de 10 anos, mas sempre foi uma das referências mais importantes para a gente pensar a educação popular
né? A educação na interface com os movimentos sociais, foi uma liderança na Associação de Pós-Graduação de Pesquisa em Educação, uma liderança para a gente que faz educação popular, trabalhava em Pernambuco. Outra liderança de Pernambuco que nós trouxemos foi Paulo Rosas, que foi uma pessoa que protagonizou, junto com Paulo Freire, as primeiras experiências de educação popular e teve um papel fundamental nesse processo. É pai do nosso companheiro Agostinho Rosas, que é professor lá também em Pernambuco e é presidente do Centro Paulo Freire, um freiriano de referência para todos e para todas nós. Também tivemos a sala Palmira Lopes, em homenagem à nossa querida mestra Palmira, que é fundadora, né, do Movimento Popular de Saúde, uma das pessoas que mais nos dá uma referência do ponto de vista das práticas populares de luta social e de cuidado de saúde. E a quinta sala foi nossa querida Eulina, né, Eulina Pereira Ferreira, agente comunitária de saúde, assim, esteve com a gente na construção do PNAD desde o início do PNAD e nos ajudou fortemente a construir uma série de ações de participação popular, de educação popular em saúde, de cuidado integral, não só no território do Cristo Redentor, mas em várias outras iniciativas Brasil afora. E Eulina nos deixou muito repentinamente no ano passado e ela vai sempre ser uma referência para a gente, ética, pedagógica e política, para a gente pensar o cuidado, pensar a saúde, pensar a educação. E estamos, inclusive, terminando um livro que narra um pouco da trajetória de Eulina, boa parte do livro, inclusive, narrado por ela. Bom, então a gente teve essas 5 salas, e a sala principal, que é com um grupão, foi a sala Paulo Freire, né? Então, essa preocupação mesma, veja só, é uma preocupação educativa popular, da gente buscar diminuir o número de pessoas por sala. Por quê? Para que mais pessoas possam falar, para que Travou, Pedro. é o quê, né? Tinha travado aqui. Tu tinha parado no meio da frase. Tá, mas agora voltou. Sim. Bom, então essa foi uma preocupação nossa, né? E aí a gente teve um momento extremamente potente, né? A gente tem pessoas de vários estados. Você me completa aí, Renan, se eu esqueci de algum, mas acho que tem da própria Paraíba, né? Pernambuco, que mais? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. E onde mais a gente tinha? São Paulo, Rio Grande do Norte, Sergipe, Ceará, Portugal também, de Coimbra. Muito bom. Pois é, então foi um processo muito legal, gente, né? E aí, assim, então, ficamos todos muito felizes com a potência das possibilidades que esse curso revelou para a gente. Porém, a gente tem a clareza, em primeiro lugar, temos a clareza de que estamos promovendo esse curso num momento único na história da humanidade. E é único, por mais que alguém possa dizer que já existiram outras pandemias, mas o mundo que nós temos hoje não tivemos nunca antes, né? Então, é um mundo diferente do que foi o mundo, por exemplo, na última pandemia que a humanidade conviveu. A sociedade é outra, a humanidade é outra, as perspectivas e possibilidades são outras. Então, essa geração vai ficar para sempre marcada por um evento extremamente desafiador, por um evento extremamente modificador de vidas, né? De relações, de sentimentos, porque se a taxa de mortalidade vai variar aí, dependendo de como o cálculo for feito, né? Dependendo de cada país e de região, pode variar de menos de 1% até 10%, 12% de mortes das pessoas que efetivamente têm esse contágio comprovado. Estão me escutando? Estão me escutando?
Sim, Pedro, eu tô. Tá, que Celani falou que não estava escutando. Então, assim, se essa taxa de mortalidade das pessoas que efetivamente têm o diagnóstico, né, entre as pessoas que têm o diagnóstico e as pessoas que infelizmente vêm a óbito, se essa taxa vai variar de menos de 1% até 10, 12%, para cada família, para cada pessoa, isso é 100%. Entendeu? É 200%, é 300%. A gente não tem como mensurar, sabe? A perda de um ente querido, seja um amigo, uma amiga, um parente, certo? Um colega, por conta de um algo que apareceu e que poderia ser, talvez, evitado, né? Ou porque o sistema de saúde está chegando numa situação extremamente colapsada, extremamente precarizada, no sentido de que as pessoas não conseguem mais ter acesso. E mortes que poderiam ser evitadas, de repente, estão vindo a acontecer. Então, a gente tem clareza que uma atividade como essa está ocorrendo num momento único da história da humanidade, sim. E num momento que vai impactar as pessoas de diferentes formas. Então, primeira a destaque que fizemos quando abrimos o curso foi colocar nossos sentimentos, nosso abraço fraterno e solidário para todas as pessoas que perderam, como eu disse, parentes, pessoas queridas, colegas nesse momento, e pessoas que estão em situação de adoecimento, pessoas que estão no front dessa batalha, dessa luta, profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, profissionais da área social, da proteção social, profissionais que estão trabalhando nas áreas do abastecimento para manter em pé a sociedade em vários elementos importantes para a subsistência, entendeu? E todas as pessoas que estão também em situação de ansiedade, né? De medo, de insegurança. Então, você pode não ter nada, nenhum sintoma, mas você, diante de como essa pandemia está se comportando e diante da imprevisibilidade com a qual o vírus interage, em diferentes casos, as pessoas têm o direito, sim, de estar com medo, de estar ansiosas. Então, gente, esse não é qualquer momento. Ninguém está em casa porque quer, né? E cada pessoa sofre e vive isso de uma forma diferente. E aí é nesse momento que o que nós chamamos de determinações sociais do processo saúde-doença, e eu digo mais, determinações sociais da vida, isso vai sendo acentuado nessa conjuntura que estamos vivendo. Desigualdades que estavam ocorrendo vão virando exclusões seríssimas, né? Então, a gente tem clareza que esse contexto é muito delicado. Isso é uma coisa. Então, fazer esse curso para todos e para todas nós é fazer o curso respeitando esse momento em que o país se encontra, o momento em que as pessoas estão vivendo e nos colocar à disposição para ser um elemento a mais na colaboração, no apoio social, no apoio fraterno, companheiro às pessoas que estão em situação de sofrimento, que estão em situação de extrema vulnerabilidade diante do que está acontecendo. E, nesse sentido, vem um outro debate importante que a conjuntura da pandemia vem trazendo, que é a educação à distância. Né? Então, assim, o curso que nós estamos desenvolvendo, certo? Pelo PNAB, começamos ontem, é um curso totalmente à distância, mas é um curso de extensão. E aí é uma coisa que nós estamos entendendo, que é o seguinte: no momento em que a única saída científica, técnica, plausível para prevenir e evitar, certo, a Covid-19 é o distanciamento físico, certo? Nós e vários grupos, Brasil afora, estão investindo cada vez mais em iniciativas de atividades à distância, certo? E isso é uma coisa muito boa nesse sentido, para que, mesmo estando num contexto de confinamento, de distanciamento físico, as pessoas possam se manter se comunicando, aprendendo umas com as outras, trocando ideias, trocando experiências, se fortalecendo, se
potencializando. Isso é verdade. O curso vem nesse sentido, mas é um curso de extensão. Assim como cumpre esse papel, por exemplo, lives, né? Uma aula pública, como o Grupo de Pesquisa Estelar tem feito, reuniões que estão acontecendo de diferentes grupos, inclusive as lives do ponto de vista cultural, né? De artistas que estão fazendo shows e a gente pode escutar, pode desfrutar uma música, uma poesia que consiga deixar nosso espírito um pouco mais leve, mas nós estamos dizendo também que nós do PNAB somos radicalmente contra tecnologias de educação à distância de forma generalizada nas iniciativas de graduação e de pós-graduação. Ou seja, disciplinas e componentes curriculares obrigatórios da graduação e da pós-graduação, nós não concordamos que sejam generalizadamente virtuais. Por quê? Porque por uma série de questões. Primeiro, porque dificulta o nosso vínculo humano. Uma coisa é a gente estar se olhando aqui através de uma tela, outra coisa é a gente estar se olhando cara a cara dentro de um espaço físico comum, onde a gente possa se abraçar, se tocar, interagir pelo nosso olhar, porque o processo de ensino e aprendizagem não se dá apenas pela lógica racionalista do que eu falo, o outro escuta, processa e pronto. Se dá pelos nossos olhares, pelos não ditos, né? Pela nossa convivência, por a gente sair junto no intervalo de uma sala de aula e tomar um cafezinho, por a gente fazer uma viagem junto para conhecer uma experiência potente de educação popular, por exemplo, aqui próximo do Estado, por a gente ir para um congresso, compartilhar esse congresso conjuntamente. Enfim, são as várias possibilidades. Por a gente fazer dinâmicas corporais, educacionais, diversificadas, que permitam a potencialização do alcance pedagógico das nossas atividades. Isso é, por excelência, o processo de ensino e de aprendizagem. Com isso, eu estou desprezando o elemento tecnológico? De maneira nenhuma. Mas o elemento tecnológico ele tem que ter funções, como qualquer máquina, como qualquer tecnologia, pontuais para colaborar que o processo de ensino e aprendizagem seja potencializado. A gente não pode reduzir ou, então, simplificar todo o processo de ensino e aprendizagem aos componentes tecnológicos e virtuais. Eles devem ser subsídios para nos ajudar, mas o ensino e aprendizagem potente se dá cara a cara. Então, a gente quer deixar isso bem claro, porque pode alguém dizer que isso é uma incoerência a gente estar fazendo uma disciplina dessa. Não é uma disciplina, não, perdão, um curso de extensão. Não, é um curso de extensão. A gente não está excluindo ninguém ao fazer esse curso de extensão, compreende? A gente está dando uma alternativa a mais para que a gente tenha espaços de debate e de reflexão crítica, propositiva, diante desse cenário que nós estamos vivendo, certo? A gente está dando uma alternativa a mais. Agora, você fazer isso dentro de uma graduação, dentro de uma pós-graduação, onde vai ter aqueles e aquelas que vão conseguir entrar, e eu já vou entrar melhor nisso, e aqueles e aquelas que não vão conseguir, que vão ser excluídos num processo de um mestrado, de um doutorado, de uma formação em nível de graduação, aí para a gente não dá. Porque para a gente, se uma pessoa tem dificuldade, o resto da turma anda, num componente disciplinar, curricular obrigatório, está havendo exclusão. Eu vou dar um intervalo aqui, peraí, porque está chegando aos 40 minutos. Bom, então assim, Renan trouxe um elemento fundamental também quando a gente está fazendo essa ampliação dessa reflexão. Mesmo entendendo as limitações que naturalmente uma EAD já traz, e como eu disse, ela tem que ser um dispositivo que facilite a mais o processo, não se reduzir ao processo como um todo. Porém, esse não é um cenário qualquer de uma EAD qualquer. Então, é um cenário em que, mesmo, é um cenário que tem pessoas que estão com familiares idosos em casa, com crianças em casa, então não podem se dedicar a EAD como se dedicariam com a criança na creche, ou com o idoso sem esse medo, sem essa ansiedade, sem essa demanda toda, né? Tem pessoas que, quando você vai num contexto sem pandemia, você vai procurar
muitas vezes, processos de EAD porque você quer. Então, você se estruturou para isso, sua internet, seu equipamento, você vai procurar. Agora, as pessoas que, por exemplo, fizeram a seleção para o mestrado em educação, ou o mestrado em saúde coletiva da UFPB, ou a graduação em medicina da UFPB, onde eu sou professor também. As pessoas, quando foram prestar o Enem ou fazer o edital das pós, elas não escolheram para fazer de forma EAD, não. Elas escolheram fazer presencialmente. Então, é um absurdo a gente tergiversar ou relativizar situações de pessoas que, como o Renan me disse, estão tendo que subir em árvore, subir em pé de pau, como disse, para poder pegar um sinal bom de internet. Pessoas que estão tendo problemas sistemáticos de internet. E aí não é uma questão de alegar que a minha internet é boa, a sua você não está conseguindo porque a sua internet está ruim. Ou é porque tem pessoas que não estão com conexão boa. Não, eu Pedro, tenho uma conexão boa, Wi-Fi aqui em casa, internet de cabo, que está dando sistematicamente problema há mais de uma semana. Eu agora estou conectado no 4G, que já vai acabar os meus dados, de tanto que eu estou tendo que usar o 4G, porque a internet que eu pago caro, ela está extremamente instável, o serviço dela. Então, imagine as pessoas que nem essa possibilidade têm, né? Então, pessoal, assim, nós, quando fizemos esse curso de formação, de extensão, deixamos muito claro que nós não concordamos com a EAD sendo generalizada, porque se uma pessoa tem dificuldade, isso, de novo, repito, é nos componentes curriculares obrigatórios. Uma pessoa tem dificuldade, ela já está excluída. Entendeu? Eu estou com um aluno no mestrado, por exemplo, que é fisioterapeuta e ele está justamente colaborando nos processos dos respiradores. Entendeu? E ele está trabalhando nas UTIs e ele não está conseguindo assistir às aulas da disciplina. E aí? Eu vou reprovar esse aluno? Não vou, porque ele está na linha de frente. Mas, ao mesmo tempo, eu vou considerar aprovado uma pessoa que não conseguiu participar dos nossos debates? Então, é por isso que nossa posição, enquanto programa de pesquisa e extensão, PNAB, enquanto Estelar também, grupo de pesquisa e extensão popular, é não concordar com metodologias totalmente à distância em espaços educativos de currículo obrigatório. Vamos fazer live, cursos livres, cursos extras de formação, reuniões, tudo bem, vamos tentando fazer o que é possível. Até grupos comunitários, né? Aqui a Leila está sendo companheira nossa num grupo comunitário na comunidade Jardim Itabaiana, Pedra Branca e Boa Esperança, que nós estamos continuando o grupo à distância, excepcionalmente, entendeu? Mas a gente está fazendo tudo bem, é um esforço a mais. Agora a gente não pode, entendeu, ter essa prerrogativa de excluir. Para mim, na minha visão, cada um tem o direito de ter a sua, mas na minha visão, se uma pessoa tem dificuldade e essa pessoa tenta e não consegue, essa pessoa, e o processo continua andando, o processo educativo, aí nós estamos excluindo uma pessoa, sabe? Então, para mim, isso é uma questão ética inegociável, entendeu? E se uma pessoa está passando por uma situação de sofrimento por causa da pandemia, não precisa a pessoa ter Covid, não precisa a pessoa ter parente que tem Covid, não precisa, basta você ser gente para estar vivendo esse cenário, estar ansioso, estar com medo. Essa pessoa já tem direito, na minha visão, à prorrogação de prazos, essa pessoa tem direito a se estar matriculada em um curso regular da UFPB nos seus componentes curriculares obrigatórios, da turma esperar essa pessoa, é um direito. É diferente de a gente estar num cenário sem pandemia e aí a pessoa faz a opção de faltar, faz a opção de não ir, presencialmente isso é uma opção de cada pessoa. Agora, nesse contexto, tem gente que é isso, que não tem opção. E aí não é questão de desigualdade, é questão realmente de exclusão. Então, pessoal, na nossa visão, para eu fechar essa minha fala, esse curso de extensão, ele tem para a gente assim, um conjunto de objetivos, né? Então assim, compreendendo essa conjuntura que a gente está, a gente acha o quê? Que os componentes curriculares dos vários cursos de graduação e de pós devem ser, sim, suspensos, devem aguardar, certo?
Agora, todo e qualquer processo de apoio social, de mobilização popular, de participação popular, de formação crítica, de base das pessoas, de reunião, de contato, de mobilização, de apoio afetivo, apoio emocional, apoio em saúde mental, tudo que a gente possa fazer, utilizando as ferramentas virtuais, para estar junto das pessoas, é fundamental. E para mobilizar, estimular as pessoas a desenvolver processos de pensamento e de reflexão crítica que consiga ajudar as pessoas a entender melhor esse contexto e a desvelar processos de solidariedade, de ação social que consiga, pelo menos, diminuir ou enfrentar as sérias questões sociais que vão acontecer e já estão acontecendo em decorrência dessa pandemia. E as questões sanitárias também, né? Então, pela virtualidade, a gente pode fazer alguns elementos de apoio, de estar junto, mesmo à distância física, para estimular as pessoas a seguir iniciativas de enfrentamento a essa pandemia, solidário e de construção de processos de humanização e de emancipação. Enquanto a gente o acompanhamento individual que a gente gostaria que tivesse. Então, esse curso, né, nessa caminhada, ele tem para a gente 3 grandes objetivos, né? Primeiro é que a gente possa e de experiências de mobilização, de participação, de apoio social, comunitário, territorial. Nos vários serviços de saúde, iniciativas várias orientadas pela educação popular vão colaborando com o enfrentamento solidário e dialógico dessa pandemia e de outras questões que continuam acontecendo, hipertensão, diabetes, o acompanhamento do próprio pré-natal, situações de pobreza, de fome, de miséria, que precisam ser sistematicamente enfrentadas. Então, o curso, reunindo pessoas de diferentes lugares do Brasil e também de outros países, pode efetivamente fazer com que as pessoas compartilhem experiências e possam umas aprender com as experiências e as potencialidades das outras. Também aprendendo com as metodologias. Às vezes, a metodologia que o nosso grupo comunitário lá no Cristo está desenvolvendo vai poder ajudar a metodologia de um grupo comunitário lá em Maricá, lá em Minas Gerais, né? No Rio Grande do Sul, em Portugal. Assim como aqui, a gente pode aprender com a experiência de Portugal, com a experiência do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, enfim. O outro objetivo que o curso permite para a gente é rever-se a si mesmo. Então, é fazer uma autorreflexão coletiva na ação. Na ação porque estamos todos e todas trabalhando, nós não estamos a passeio. Educadores e educadoras populares não estão só sentando, com perdão da palavra, a bunda na cadeira, estudando para ser intelectuais maravilhosos, superpotentes, mas sem fazer nada do ponto de vista social. Não, estamos irrequietos para a busca permanente de estratégias pedagógicas e formativas que contribuam na superação dos limites e dos problemas colocados na sociedade. E agora, se estamos em ação, para qualificar essa nossa ação, nós precisamos sempre fazer a nossa autocrítica. E aí, um curso, mesmo um curso de extensão, ele vai permitir, pelo diálogo, ele vai permitir o quê? Que as pessoas possam aprender umas com as outras e pode, aprendendo com a outra, rever-se a si mesmo, fazer sua autocrítica do que eu preciso superar, do que eu preciso aprimorar, do que eu preciso melhorar permanentemente para que eu possa ter, né, a minha ação cada vez mais qualificada. Autoavaliar nós mesmos, nossas práticas, nossas perspectivas, analisar criticamente para que a gente possa fazer mais e fazer melhor. Um outro elemento, pessoal, é que num curso como esse a gente pode efetivamente aprimorar conhecimentos do ponto de vista teórico e conceitual. Então, a gente pode a saberes e a sistematização de práticas de outros autores e autoras que vão gerar um importante contraponto
para os nossos saberes e as nossas práticas. A gente vai poder ter acesso a categorias teóricas que vão muito acrescentar o nosso conhecimento. E vamos, então, alimentando o conhecimento e compreendendo esse conhecimento, como disse minha companheira Andréa Alice Estelar, como mobilizador. Não é um conhecimento, portanto, para eu me achar muito legal, nem é um conhecimento para eu abastecer meus papers e meu currículo Lattes. Isso é consequência. Mas é um conhecimento que vai nos mobilizar para que a gente possa agir de forma crítica. Boa tarde. Entrecortando. Tá. Então, eu vou só terminar a ideia que eu estava falando, para terminar essa fala, que na verdade era uma fala anterior à reunião, que eu estava com alguns orientandos, mas eu vou só terminar para não perder a ideia e a gente vai para as pautas dessa reunião, né? Assim, então, o curso que a gente começou ontem, né, o curso de formação, então, ele tem essa metodologia de buscar alimentar o pensamento crítico, né, como o nosso mestre Zé Neto diz, né, botar os neurônios para funcionar, para queimar, para que a gente possa, o quanto antes e necessariamente, para que a gente possa, de forma firme, sistemática, pensar esse nosso mundo concreto e entender que nossa tarefa tem como ponto de partida o mundo mesmo, esse mundo que a gente está, né, desenvolvendo as nossas atividades. Então, assim, então, nosso ponto de partida como o mundo concreto e a gente entender que nosso papel nesse mundo, né, é sermos pensadores e pensadoras que pensam e agem, mas não apenas pessoas com a postura passiva de assistir tudo o que está acontecendo, como telespectadores e telespectadoras que nada fazem, ou como ativistas que fazem, mas pouco se dispõem a refletir sobre sua prática, construindo uma praxis que seja permanentemente autoavaliada e transformadora. A gente não pode ser dador de aula, né? Não no campo da educação, também não vamos ser consertadores de corpos de máquinas quebradas no âmbito da saúde, não. Temos que ser filósofos de nós mesmos e de nós mesmas, pensadores e pensadoras que pensam esse mundo concreto, nossas relações, nossas complexidades, para que a gente possa intervir melhor sobre esse mundo, tendo como desafio o trabalho. Então, o trabalho, e a gente já vai falar um pouco também, né, sobre isso, quando vamos pensar as nossas ações pelo Estelar, o trabalho compreendido como esse fio condutor que vai nos guiar com a ação nossa criativa, transformadora, para efetivamente lograr êxito na construção de exercícios, de iniciativas, de alternativas de superação das situações limite que a gente encontra no viver. E, finalmente, esse curso para a gente tem uma intencionalidade muito clara, que aí a gente conversou ao longo desse momento de hoje, em diferentes aspectos, né? Então, assim, primeiro, gente, a gente tem que ter, né, consciência de nossa postura ética. Nossa postura ética parte de pensar os princípios e os processos do ponto de vista de um horizonte humanizador. De um horizonte humanizador, por ser humanizador, tem como ponto de partida também a empatia, a capacidade de colocar-me no lugar do outro e da outra e não tergiversar, nem relativizar qualquer processo de injustiça, de exclusão, de sofrimento que esse outro e essa outra esteja passando. Um compromisso, sobretudo, pela emancipação das pessoas, pela construção de um horizonte solidário, cooperativo, onde a gente entenda que as pessoas têm projetos de felicidade, cada um e cada uma do seu jeito, da sua forma, do seu olhar.
E a gente pode e deve ser um elemento a mais para que esses projetos de felicidade busquem ser realizados e ser desenvolvidos. Então, se a gente não consegue ter essa compreensão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, nós não fazemos nada a passeio, nós fazemos com intencionalidade política explícita, sim, no sentido de promover a humanização incessante das mulheres e dos homens e o enfrentamento das situações de exclusão social. Então, assim, a gente ficou muito feliz com esse curso que começou ontem. Temos clareza que a educação à distância traz uma série de limitações, mas esse curso ele tem esse papel, não de ser um elemento curricular obrigatório, né, mas de ser um elemento a mais para contribuir que as pessoas possam trocar experiências, fortalecer sua formação e se mobilizar para agir diante desse cenário desafiador que a gente está vivendo. Então, era um pouco isso que eu queria compartilhar sobre esse início desse nosso curso que a gente, né, começou ontem e torcer para que a gente possa superar cada vez mais esse quadro que a gente está vivendo no país e que essas iniciativas, como outras que vários grupos estão fazendo Brasil afora, grupos, movimentos, articulações, entidades estão fazendo, tudo isso possa ir somando, né, num mosaico bonito de estratégias e alternativas de superar esse desafio que a gente está vivendo e os desafios que virão pela frente, né? Também nesse famoso pós-pandemia, que o pós-pandemia vai ser a vida toda, porque na vida de ninguém mais será a mesma coisa de agora em diante, né? Era isso.